fala da tecnologia de alimentos, então eu procuro sempre deixar voltado para essas amostras alimentícias, né? Quero determinar quais ácidos graxos existem em um determinado óleo, né? Então, o analito, que é o componente de interesse da amostra, né? E que tipo de amostra que eu quero analisar, se é um óleo, se é uma carne, se é um leite, né? Então, esse é o meu problema analítico. Escolha do método de análise. Tá? Então, de acordo com a definição do problema analítico, eu vou definir qual equipamento eu vou utilizar e, dessa forma, qual o preparo de amostra mais adequado. Então se eu quero determinar minerais numa amostra, eu tenho que fazer a digestão dessa amostra de alguma forma para liberar esses minerais, solubilizá-los numa solução, né? Se eu quero extrair vitamina de um alimento, então eu tenho que utilizar um método de extração adequado, né? Então, escolher o método de análise. A amostragem, então, coletar parte de um todo, né, de uma população que seja representativa. Então, vou lá coletar no laticínio leite, vou lá no frigorífico coletar amostras de carne, né? Vou numa roça coletar amostras de um determinado vegetal, né? Então aí vai depender. Posso ir no mercado também coletar azeites, por exemplo, né? E aí pego várias marcas, vários lotes. Então essa é a minha amostragem. Então, o tratamento da amostra é a separação da espécie de interesse. A calibração é o método que eu vou utilizar para quantificar essa amostra, que a gente vai ver lá no fim da nossa aula, que é a parte mais importante da nossa aula, né? Que realmente vai ser cobrado, e muito bem cobrado nas provas, que eu preciso que vocês saiam dessa disciplina aprendendo a quantificar a amostra pelos métodos de calibração. Medida analítica, né? Então, que é realizado no equipamento, a avaliação dos resultados e, diante da avaliação dos resultados, uma ação, a publicação, a divulgação desses resultados, né? A divulgação do laudo em si. Tá? Então, a amostragem é a coleta, né, do material para levar para o laboratório. Né? Então, a gente precisa reduzir o tamanho da amostra nesse processo. Tá? Então, a amostragem ela tem que levar resultados representativos do todo, da onde eu coletei. Né? Então, o resultado que eu obtiver do componente de interesse naquela fração da amostra tem que ser o mesmo, né, da população da onde eu tirei, certo? Então, eu preciso estabelecer protocolos de amostragem, né? Então eu vou ler artigos e materiais onde indicam qual é a melhor forma de coletar minha amostra para realizar a análise daquele determinado componente naquele tipo de amostra. Então, isso vai depender do tipo de amostra e do analítico que eu quero analisar. Tá? E o acondicionamento da amostra ele é extremamente importante, certo? Porque para manter as propriedades do meu analito, da minha amostra coletada íntegras, né? Sem Professora, degradar. Oi? o que é acondicionar? É o armazenamento, a forma de armazenamento, Perfeito. certo? Bom, então os documentos preliminares, dependendo do tipo de amostra, né? Lavagem,
né? Dependendo, fui lá e coletei lá um vegetal e ele veio com terra, né? Então eu tenho que lavar, tirar aquela terra para fazer a análise. Então, lavagem pode ser com água, ácido diluído, né? Soluções, solventes. Então, nas partes vegetais, né? Vai depender aí se tiver raiz, folhas, frutos, tem que lavar direitinho, né? A secagem, então alguns métodos de análise exigem que você tire a umidade para armazenar essa amostra de uma forma que não vá degradar o analito, né, o componente de interesse. Então, a gente pode utilizar, dependendo da amostra, né, até 105 graus em estufa ou estufa com circulação de ar a 60, 65, ou liofilização, que é retirar a umidade através de tirar a pressão, né, é um equipamento que utiliza pressão reduzida e temperaturas baixíssimas, que na verdade você vai fazer a sublimação da água retida ali no alimento, ou enfim, na amostra, certo? Então, dependendo do material que eu quero analisar e do analito, eu vou utilizar um método de secagem que não vai degradar a minha amostra. Então, tem que procurar na literatura a melhor forma. A moagem ela é extremamente importante para reduzir o tamanho da partícula e para gerar uma homogeneidade. Tá? Então, essa parte da moagem ela tem que ser feita de uma forma com bastante cuidado e cautela para a gente ter o menor tamanho de partícula possível e homogeneizar muito bem essa amostra. Quando a amostra é sólida, né? Agora, quando a amostra é líquida, a gente, antes de fazer a coleta da amostra laboratorial, a gente deve homogeneizar muito bem esse líquido para fazer a coleta. Né? Então, como separar o analito da amostra? Então, existem algumas formas, né? A extração, que não destrói a amostra, mas que isola o analito e outros componentes que acabam sendo arrastados juntos, né? Para fazer a análise. Então, essa extração é uma forma de eliminação da matriz da amostra. O que é a matriz da amostra? Então, a amostra ela é dividida em duas partes, o analito e a matriz. O analito é tudo que tem na amostra, o componente ou os componentes da amostra que eu quero determinar. A matriz é o que sobrou na amostra, que não me interessa analisar. Então, a umidade e outros componentes ali que não me interessam. Tá? A decomposição ela libera o analito com destruição da amostra. Então, esse método aqui, geralmente a gente aplica para determinação de metais e minerais em amostras, tá? Porque essa decomposição ela destrói toda a matéria orgânica. A análise direta ela pode ser feita para amostras simples, extremamente. Você quer sair? Eu acho que minha gata quer sair. Eu sou a porteira aqui, gente. O gato entra, o gato sai. Outro dia eu tava dando uma palestra no YouTube. Eu tive que parar a palestra no congresso para abrir a porta pro gato. Ela deve estar com fome, sair? Bruno. Tá nada, tá gorda. Vai, bebê. Tem 16 anos essa coisinha aqui. Ô, louco. Caramba, 16? Tem 16 É muita coisa, hein? Oi. Bebê queria sair. São 4 gatos aqui em casa, então imagina, né? Cada hora é um. Isso que eles não resolvem brigar aqui no quarto, eu tenho que parar a aula para parar a briga.
Mas tudo bem, tá tudo certo. Bom, a análise direta, ela é feita quando a amostra ela é extremamente simples, ou seja, a matriz da amostra não é tão complexa. Então, por exemplo, uma água mineral, às vezes uma água de coco, um chá de bem diluído. Então, quando eu estou trabalhando com esse tipo de amostra, então a gente pode fazer análise direta no equipamento. Claro, observando realmente se é possível. Tá? Então aqui eu tenho um resumo de todos os métodos clássicos de preparo de amostra. Claro que a ciência ela não para de ser aprimorada. Então existem os métodos mais modernos, de 2 anos para cá, que envolvem o aprimoramento dessas técnicas aqui. Mas a base são, as bases dessas técnicas mais modernas são essas aqui. Tá? Vamos lá. Então a gente vai estudar cada uma delas. Então a gente tem a dissolução, que é dividida em com aquecimento e sem aquecimento, com aquecimento convencional em micro-ondas. As técnicas dos preparos de amostra envolvendo extração. Aí a gente tem as extrações líquido-líquido, sólido-líquido e líquido-sólido. A decomposição, tá? A decomposição ela é dividida em via úmida e via seca. A via úmida pode ser convencional no micro-ondas. E a via seca, fusão alcalina e combustão. Então a gente vai ver cada uma delas separadamente e eu vou explicar cada uma delas, tá bem? Então a extração é uma técnica bem simples, utilizada muito em química orgânica. Quem já fez disciplina de química orgânica vai lembrar disso aqui. Que consiste em você tem a sua amostra está solubilizada num solvente e você adiciona um outro solvente com uma polaridade bem oposta a ela. Os analitos de interesse que estão na minha amostra num determinado solvente, eles têm mais solubilidade nesse solvente que eu adicionei. Então eles migram para esse solvente, deixando para trás a matriz da amostra. E dessa forma eu consigo eliminar a matriz, purificar o meu analito e até, em alguns casos, pré-concentrar esse meu analito. Tá? Outro método de preparo de amostra é a extração sólido-líquido. A extração sólido-líquido, a mais utilizada é a do tipo Sostler, que utiliza esse sistema aqui. Então, esse balão de fundo redondo aqui, ele é acoplado numa manta de aquecimento. Então, isso aqui é com temperatura. Então, esse tipo de extração só deve ser aplicado quando a amostra não se degrada com temperatura alta. Tá? Senão, a gente tem que fazer uma extração a frio. Então você adiciona o solvente no balão e aquece. A sua amostra é adicionada aqui em cima, sólida, uma extração sólida líquida. Então você vai extrair o seu analito que está num sólido, numa amostra sólida, para a forma líquida no solvente. Então isso aqui é mais ou menos a técnica que a gente utiliza em casa para fazer um chá, um café. Você adiciona um solvente quente, que é a água, e alguns componentes ali presentes no café e no chá são solubilizados nessa água quente. Então, no laboratório, a gente coloca a amostra aqui em cima, aquece o solvente. Aqui eu tenho uma parte de condensador, onde eu passo água fria. Esse solvente ele vai evaporar por aqui. O vapor ele vai encontrar essa parede fria,
e vai se condensar. Quando ele se condensa, ele pinga na amostra sólida. E ele vai encher esse recipiente, né? Até o momento que esse tubo aqui, ele transborda e goteja dentro do balão de fundo redondo. Dessa forma, ele vai extraindo os componentes e pingando no balão. Então, isso aqui a gente faz, repete esse ciclo por pelo menos 1 hora, né? Para conseguir extrair bem os componentes de interesse desse sólido. Aí, outro método de extração é a extração de líquido sólido. Então, nesse método de extração, você já tem a sua amostra num líquido e você retém esse analito num sólido. Então, como é feito isso? E depois dessorve esse analito novamente para um líquido, para fazer a purificação, eliminação da matriz e concentração do seu analito na amostra. Então, como é feito isso? Então, é comprado um cartucho pronto que contém uma parte porosa de um material que tem muita afinidade com o analito de interesse da amostra. Um pesticida numa folha, né? Num líquido, né? Numa água de rio, num leite, né? Ou a gente pode fazer a extração desse pesticida e depois para a concentração aqui, né? Então você adiciona e essa parte aqui é um espaço vazio para ser adicionado a sua amostra, tá? E posteriormente o solvente para extração. Então, você adiciona a amostra aqui, um êmbolo vai empurrar essa amostra e forçar a passagem dessa amostra por esse retentor poroso. Então, quando você força aqui, o solvente da amostra ele goteja, o solvente e a matriz, né, sai e os analitos de interesse ficam retidos. Após passar toda a amostra nesse cartucho, você utiliza um solvente que tem mais afinidade com o analito do que o sólido que constitui o cartucho. E aí, quando você passa esse solvente vai remover esse analito daqui e esse analito com o solvente vai sair aqui e a gente coleta para fazer a análise. Então, é uma extração líquido sólido, onde você pode purificar, eliminar a matriz e concentrar o analito. A técnica de dissolução, então assim, nós já vimos toda a parte de extração, né? Preparo de amostra devido à técnica de extração. A técnica de extração é importante dizer que ela não destrói a amostra, né? Ela simplesmente isola o analito. Todas essas técnicas, né? Ela isola o analito de uma matriz mais complexa. É a técnica utilizada quando eu quero determinar compostos orgânicos numa amostra. Então, vitaminas, pesticidas, proteínas, né, aminoácidos, ácidos graxos, deixa eu pensar mais o que. E também minerais, né? Dependendo do método que eu quero de preparo de amostra, eu também posso fazer a extração dos minerais, quando a amostra não é tão complexa, através dessa técnica também. Então, ela não é destrutiva, ela é aplicada principalmente para determinar analitos orgânicos, mas também é aplicada para inorgânicos. Agora nós vamos falar da dissolução. Então, a dissolução
ela é simplesmente fazer com que o analito, que está numa forma sólida, seja liberado para uma solução. Então, por exemplo, uma amostra de sal de cozinha, quando eu adiciono água, eu dissolvo e libero sódio e cloro. Então, o analito, o sódio e o cloro, fica pronto para ser analisado. Uma amostra de calcário, se eu adicionar uma solução contendo ácido, então eu libero o cálcio na solução para ser analisado. Uma amostra de plástico que contém chumbo, então é um polímero, né, que contém chumbo ligado. Então, se eu utilizar um solvente aplicado como o DNF, eu consigo liberar o chumbo em solução para analisá-lo. É importante não confundir dissolução com diluição. A diluição eu já tenho o meu analito numa solução e eu só vou diminuir a concentração dele. A dissolução eu vou transformar o analito que está numa forma sólida numa forma líquida, né? Numa forma de solução. Agora, a decomposição por via seca, ela serve apenas para determinar analitos inorgânicos, porque causa destruição da matéria orgânica da amostra. Então, esse tipo de preparo de amostra, que é a decomposição, a gente tem várias possibilidades aqui de fazê-lo, né? Então, por via úmida, convencional em micro-ondas, via seca, fusão alcalina ou combustão. Certo? Então, a decomposição por fusão alcalina, você vai e a por combustão, elas são muito parecidas. A por combustão, vou explicar a combustão, que ela é mais simples, primeiro. Então, a combustão, você simplesmente vai pesar uma quantidade de amostra num bocadinho, né? Vai levar na mufla, vai esperar por pelo menos 4 horas, aumentando a temperatura gradativamente, para 600 graus para cima, dependendo do analito que eu quero analisar. E esse aquecimento vai gerar uma cinza, vai eliminar toda a matéria orgânica, né? Vai volatilizar toda a matéria orgânica, transformando CO2, água e alguns compostos voláteis. E vai sobrar os elementos minerais nas cinzas. Essas cinzas, elas são diluídas em solução de ácidos diluídos, filtradas e ficam prontas, esses minerais solubilizados, né? Nessa solução de ácido diluído, está pronta para fazer análise pelas técnicas atômicas, análise de minerais. Importante dizer, essa técnica ela é aplicável para alguns tipos de minerais que não se decompõem a alta temperatura. Então, por exemplo, chumbo, mercúrio, selênio, arsênio, eles não podem ser analisados nessa técnica. Porque essa técnica vai volatilizar o analito de interesse e ele não vai ficar preso nas cinzas ali. Então, como é feito em frasco aberto, então ele fica limitado a esses elementos aí. Tá? A fusão alcalina, ela vai utilizar a mufla também, apesar da amostra levar na mufla. Porém, para essas amostras, só o aquecimento em mufla não consegue transformar o analito de interesse numa espécie solúvel em ácidos diluídos. Então você tem que colocar um fundente junto, que são hidróxidos de metais alcalinos, carbonatos e boratos, para fazer com que esse analito se transforme num derivado que seja solúvel em ácidos diluídos. Então o fundente ele tem essa função. Então, a diferença entre a fusão alcalina e a combustão é que na fusão alcalina eu tenho que adicionar um auxiliar para converter o analito numa espécie que seja solúvel.
Então, a decomposição por via seca, né, ela envolve esse fluxograma aqui. Pegar a amostra num cadinho, levar de 400 a 800 graus, resíduo a gente solubiliza em ácido, filtra e a solução está pronta para analisar pelas técnicas atômicas que a gente vai ver lá na segunda prova. A digestão por via, decomposição por via úmida, né, ela envolve a aplicação de ácidos para mineralizar a minha amostra. Então, também vai destruir a matéria orgânica e vai liberar os minerais que vai ser solúvel nesses ácidos, né? Aí, essa técnica, ela envolve a digestão em frasco aberto e frasco fechado. Em frasco fechado, ela pode ser convencional ou micro-ondas. Em frasco aberto, simplesmente você vai pesar a amostra, adicionar ácido e colocar numa chapa de aquecimento, na mofla, onde você quer aquecer. Bico de pulse. Porém, ela é limitada àqueles analitos que são voláteis. Então, analitos voláteis não pode ser analisado por essa técnica, porque você vai utilizar o frasco aberto e vai perder a amostra antes da análise, né, pela temperatura. Então, e outro problema é que isso aqui, como está em frasco aberto, o solvente ele vai, né, o ácido ele vai evaporando. Antes que a amostra seque, você tem que repor o ácido. Então, você aumenta o custo e ambientalmente não é favorável, porque você está liberando o ácido o tempo todo para a atmosfera. Né? Sistemas abertos, então, aqui a gente tem alguns exemplos. A temperatura, né, ela aquece, não aquece por igual, ela aquece só de baixo para cima o frasco. Então, aqui a gente tem chapa de aquecimento aqui para mostrar a digestão. Essa digestão, ela leva até horas, dependendo do dia inteiro, dependendo da amostra. Se for uma amostra de carne, uma amostra de osso, de pelo, cabelo, vai demorar muito tempo para decompor essa amostra em frasco aberto só com auxílio de ácidos. Tá? Geralmente os ácidos utilizados são ácido nítrico, água régia, que é uma mistura de ácido nítrico e clorídrico. Também pode ser usado ácido fluorídrico para ajudar. E muito utilizado também o ácido perclórico. Mas o ácido perclórico, devido ao aquecimento, ele deve ser adicionado com muita cautela porque ele é explosivo, né? Tem que tomar bastante cuidado. Deixa eu ver o que mais que faltou falar. Ah, tá. E também pode um auxiliar dentro da decomposição aqui é o peróxido de hidrogênio, também para decompor a matéria orgânica. A decomposição da amostra em sistema fechado, então utiliza esses frascos. E esses frascos eles podem ser colocados numa chapa de aquecimento, numa mufla, ou pode ser acondicionados dentro de um digestor do tipo micro-ondas, mas não é o micro-ondas convencional da nossa casa, não. É um micro-ondas de laboratório, muito caro e projetado para suportar altas pressões e vapor de ácido, né? Então, adiciona-se a amostra nesses frascos de teflon, tampa-se muito bem e leva-se para o aquecimento. Professora, Oi? e aí nesse caso a amostra ela vai ser separada da matriz via essas micro-ondas? Então, o micro-ondas ele vai proporcionar o aquecimento como o frasco aberto, da mesma forma. Sim. O aquecimento para o micro-ondas também vai causar a decomposição da matéria orgânica. Então, toda a parte orgânica da amostra
vai ser transformado CO2, água e elementos minerais. Então, nesse caso, a matriz é a parte orgânica. A matriz é tudo que tem na minha amostra que não é o analito de interesse. Sim, então a gente vai eliminar a parte orgânica através do aquecimento. Você elimina uma parte através da formação de CO2, né, que acaba volatilizando. E nesse caso aqui, a matriz ela é transformada em elementos minerais. Então, por exemplo, uma proteína que está presente na minha amostra, ela vai ser decomposta e a parte que contém nitrogênio vai formar nitrato, que vai ficar solubilizado ali na solução do ácido. Se a minha amostra tem, né, na minha molécula da amostra orgânica, né, da parte orgânica, ela contém enxofre, vai formar sulfato. Se contém fósforo na molécula orgânica, por exemplo, o pesticida, vai transformar em fosfato, que vai ficar ali solubilizado. Então, é uma mineralização da matriz da amostra. O importante é pegar essa matriz, que está na forma sólida, na forma orgânica, né? E transformar num mineral. Deu para entender? Desculpa, professora, você pode responder o objetivo? O objetivo é qual mesmo? O objetivo é passar toda a parte orgânica e tudo que está na forma sólida, transformar numa solução. Sim. Eu tenho que colocar a minha amostra ali, pode ser um leite, pode ser um suco, pode ser um pedaço de carne, uma farinha, né? Um pedaço de planta. Você adicionar uma porção dessa amostra ali dentro, adicionar o ácido, botar para aquecer. E a hora que você abre o frasco, depois de toda a digestão, você olhar e só observar uma solução. Não tem nada de sólido. Entendi. Entendeu? Uma solução translúcida. Ou seja, tudo que tinha ali na minha amostra, que era sólido, que era orgânico, mineralizou e solubilizou. Dentre todos os componentes solubilizados ali presentes nessa amostra, está o meu analito também solubilizado. Ah, perfeito. Perfeito. Então, especialmente nessa técnica de preparo de amostra, que é a decomposição, o meu analito ele se transforma, né? Se eu quero determinar mineral, meu analito se transforma num íon. Então, íon ferro, íon sódio, íon zinco, o íon selênio, entende? Que são os íons que são solúveis, né, em solução. Entendi. Ok? Deixa eu ver onde que eu parei no meu raciocínio. Então, tá. Então, você pesa a amostra, adiciona o ácido, tampa o frasco e põe para aquecer. Ou em aquecimento convencional ou micro-ondas. O importante desse frasco de Teflon é que ele tem um sistema de segurança de alívio de pressão. Então, se aqui começa a formar muito vapor de ácido, então o ácido nítrico principalmente, ele forma aqueles gases nitrosos, né? Aqueles gases marrons. Então, se forma muito gás aqui, a pressão ela aumenta muito e pode causar uma certa, né, explosão ali dentro do frasco e tudo mais. Então, o sistema ele tem um pequeno alívio aqui de pressão para eliminar um pouco desses vapores de ácido. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar. Vamos partir para frente com umas coisas legais para conversar. Tá. Então, a digestão da amostra em frasco fechado, ele tem duas vantagens muito boas, né? Que é a possibilidade de usar menos volumes de ácidos caros
puros, né, para fazer a análise. Então, num frasco aberto você poderia utilizar, sei lá, 100 ml de ácidos para uma amostra. Aqui você vai com 6 ml, você faz toda a digestão, porque o ácido ele não evapora, né? O frasco está fechado. E elimina a perda de compostos voláteis, analitos voláteis, né? Porque ele não vai, o frasco não está aberto, ele não vai ser perdido, certo? Aí o aquecimento por micro-ondas, ele tem uma grande vantagem que quando eu tenho um aquecimento convencional, eu só consigo aquecer minha amostra de baixo para cima, né? Eu coloco lá na chapa de aquecimento e ela só vai aquecer de baixo para cima. No micro-ondas, as partículas micro-ondas, elas conseguem atingir esse frasco em todas as direções, né? Então, eu tenho uma efetividade maior para o aquecimento. Outra vantagem do frasco de Teflon é que ela deixa, o frasco de Teflon não absorve o micro-ondas, ele deixa passar toda a radiação micro-ondas e atingir a amostra. Então ele não não impede, né, a radiação micro-ondas atingir a amostra. Então ele é transparente para essa radiação. Deixa eu ver o que mais que eu tinha para falar aqui. Eu acho que mais pra frente a gente tem mais coisas. Aqui, né? Isso. Então, ó, metal no micro-ondas não atinge. Teflon no micro-ondas consegue atravessar e atingir a amostra muito bem. Então, não é um micro-ondas convencional na nossa casa, né? Então, aqui nós temos uma foto. A gente vai ter mais fotos no decorrer dos slides. Mas esse aqui é um tipo de digestor de micro-ondas. Então a gente consegue controlar a temperatura dentro dele através de um sistema de software integrado ali. Então tem um display para fazer todo o controle de pressão, temperatura, rampa de aquecimento, tudo mais. Os gases, caso ocorra alívio de pressão dos frascos, eles são coletados aqui, enviados diretamente para uma capela que manda para fora do laboratório para a gente não precisar respirar esses vapores tóxicos de ácido. A porta é reforçada para, se acaso der uma pressão muito grande lá dentro, ela não se desprender e atingir o operador. Aqui nós temos um outro tipo de digestor de micro-ondas, né, com outra carinha. Na UTF foi comprado um parecido com esse aqui. Tá? Então esses são os frascos de Teflon, eles abertos aqui, ó. Então aqui você pesa a amostra, ver se tem um mais aqui, ó. Você pesa a amostra, né? Abre aqui, desrosqueia, pesa a amostra. Essa tampinha aqui é o alívio de pressão, você coloca aqui em cima e esqueia com essa tampa aqui, tá? E aqui, ó, essa tampa aqui, ó, faz o alívio de pressão. Então, quando a pressão começa a aumentar muito, ela se desloca e faz os gases saírem, tá? Então, a gente adiciona a amostra, adiciona o ácido, coloca a tampinha de alívio de pressão e a tampa para rosquear. Adiciona nesse carrossel de amostra aqui, né? Esse carrossel ele funciona igual as centrífugas. Você tem que equilibrar os pesos. Então, se você coloca 2 frascos aqui, você tem que colocar 2 frascos na direção oposta e assim por diante. Então, igual a centrífuga para contrabalancear os pesos dentro do equipamento. Então, esse carrossel contendo as amostras, eles são acoplados aqui dentro e são tampados, né? Então, acopla ali, põe aqui, né? Acopla e tampa e baixa a tampa aqui. Aqui nós temos o display para fazer a programação da temperatura. Então, a temperatura ela vai aumentando gradativamente conforme eu programei. A temperatura a gente vai utilizar aquela que proporciona a decomposição total da amostra, certo?
Deixa eu ver o que mais. Então aqui você acompanha, depois que a amostra é colocada, né, que a gente dá o play, você acompanha em qual fase do aquecimento ela está, acompanha a temperatura, tudo está acontecendo. Outra coisa importante, deixa eu ver se eu tenho aqui, não tem. Outra coisa importante é que o tempo todo fica um sensor infravermelho em cima dos frascos aqui dentro do equipamento para monitorar a temperatura dentro do frasco e mostrar no display para a gente monitorar se a temperatura está aumentando muito, se está acontecendo algum problema lá dentro. Então, as vantagens do frasco fechado, né? Reduz custo, elimina impacto ambiental, né? Eu consigo analisar voláteis, né? Menor consumo de ácido, maior pressão, portanto a decombustão acontece num tempo muito mais curto do que em frasco aberto. Não perde analito, né? Então eu posso analisar os analitos voláteis. A única coisa é que dependendo do tamanho do digestor micro-ondas, eu consigo analisar poucas amostras por vez. Porém, como eu consigo analisar as amostras se decompõem num período de tempo menor, então eu consigo aumentar a quantidade de amostras, de bateladas de amostra durante o dia. Resumindo, o preparo da amostra vai depender do analito que eu quero determinar e do tipo de amostra que eu quero determinar e o do equipamento que eu quero utilizar. Bom? Segunda parte da aula, a parte de calibração de métodos instrumentais. Então, aqui algumas referências onde vocês vão encontrar mais sobre esse assunto e é onde foi praticamente retirada a aula, tá? Então, a calibração, quando eu quero analisar algum componente da amostra por os métodos instrumentais, eu vou ter que utilizar um método de quantificação da amostra, que nós chamamos geralmente de calibração, né? Então, a calibração ela pode ser feita com padronização externa, ou padrão externo, né? Adição de padrão ou calibração interna. Tá? Então, são esses três métodos. Qual é o mais empregado? Padrão externo, que é o que a gente vai ver agora. Então, eu ensinei vocês como fazer o preparo da amostra. Então, prepara a amostra e analisa no equipamento e ele vai dar uma resposta. Então, a resposta, vocês vão, que é um sinal, né? Então, dependendo do equipamento, o sinal vai ser em absorvância, vai ser em área, né? Vai ser em transmitância. Dependendo do equipamento que eu estou utilizando, então, o sinal da amostra, né? Esse sinal da amostra, sem um método de calibração, eu não consigo quantificá-lo. Eu não consigo quantificar a amostra só pelo sinal de absorvância que o equipamento deu para a leitura daquele equipamento, por exemplo, daquela amostra, por exemplo, né? Então, eu preciso de um método de calibração. Então, o que a gente geralmente faz? A calibração por padrão externo consiste em você preparar uma solução padrão com concentração conhecida, igual vocês faziam lá na analítica, né? Vocês não faziam um padrão, uma solução padrão para fazer a titulação de um analito, né? Então, prepara essa solução padrão concentrada, que a gente chama de solução mãe. A partir dessa solução mãe, a gente vai preparar várias diluições. E
Ah, o importante dessas diluições é saber a concentração final desses padrões diluídos. Então, eu vou pegar um volume exato da solução ruim e diluir num balão volumétrico, né? Num volume também exato, bem certinho. Então, eu faço várias diluições, partindo de mais diluído para o mais concentrado. Então, aqui a gente fez ali uma 5 miligramas por litro até 10 miligramas por litro, né? Então, aqui pode ser 1, 2, 4, 5, 6, 8, até 10 aqui, né? Aqui nós temos o caso de determinação de ferro pelo método da fenantrolina, né? Então, aqui foi adicionado várias diluições de planalito ferro com concentração conhecida nesses frascos. Foi adicionado um reagente chamado fenantrolina. Esse reagente, quando você adiciona numa solução que contém ferro ou numa amostra que contém ferro, ela fica laranjada. Então, quanto mais intensa a cor laranja, mais ferro tem naquela amostra. Então, aqui nesse caso, você observa aonde o teu padrão está mais diluído, aonde ele está mais concentrado, né? Então, é interessante, a título de aprendizagem, né, a gente utilizar esse exemplo aqui. Mas nem todos os padrões que a gente prepara apresentam cor. Então, esse aqui é o método colorimétrico, né, aplicado em UV-Vis. Mas, por exemplo, lá em absorção atômica, as soluções padrões, elas são todas praticamente transparentes, né? O primeiro frasco aqui, a gente chama de branco. Então, no branco, ele contém o solvente, que eu utilizei para fazer as diluições, e os reagentes, caso, né, eu tenha adicionado algum reagente aqui nos padrões. Então, no branco, eu não vou adicionar nem padrão e nem amostra no método do padrão externo. Então, é só... Por que existe o branco? Para a gente eliminar contaminações no solvente e também nos reagentes utilizados. Então, se o reagente que eu estou utilizando tem alguma contaminação, ou a água que eu estou utilizando ela foi contaminada, né, a gente consegue eliminar esse interferente através do branco. Okay? Professora, Oi. desculpa, o que vai ter na cor branca? No branco, No branco. para padronização externa, pelo método de padronização externa, vai ter apenas o solvente que eu utilizei para fazer a curva padrão, e caso eu tenha adicionado algum reagente aqui, eu adiciono a mesma quantidade no branco. Então, ele não contém nem padrão e nem amostra no método da padronização externa. Certo? Certo. Ok, continuando então. Então, preparei aqui. Então, isso aqui eu chamo de curva. Aqui é a minha curva de calibração. Nesse caso, para o método da padronização externa. Então, concentrações conhecidas e diferentes do meu analito. Tá? Aí eu vou fazer a leitura dessa curva, desses pontos da curva. Tá? Importante ter no mínimo 5 pontos, tá? Essa curva de calibração para a gente conseguir montar o gráfico corretamente. Monto o gráfico, eu vou mostrar como monto o gráfico no Excel no fim da aula, tá? Guardem a curiosidade aí. Monto o gráfico lá no Excel ou no Origin ou outro programa que vocês estejam acostumados a trabalhar, tá? Esse gráfico eu sempre vou montar com a concentração conhecida
dos meus pontos da curva no eixo X e o sinal de leitura desses pontos da curva no equipamento no eixo Y. Tá? Bom, quando eu leio a amostra, o que eu obtenho lá no equipamento? O sinal da amostra. Né? Se eu adicionar esse sinal da amostra nesse gráfico, eu ploto aqui e obtenho a concentração dessa amostra. Porém, a gente não vai utilizar essa técnica. A gente faz esse gráfico, que é a nossa curva de calibração, isso aqui é uma curva de calibração, ok? Para obter o coeficiente angular, o coeficiente linear e o valor de R quadrado para eu avaliar se o meu gráfico está adequado. O coeficiente angular e linear, ele serve para a gente montar a equação da reta. Lembra da equação da reta? Aqui está ela, né? Y é igual a x mais b. A é o nosso coeficiente angular. Para decorar, coeficiente angular é o que está multiplicando o x. Né? B é o meu coeficiente linear. Ok? O x é a minha incógnita. É a concentração da amostra. Sempre. E o y, ele vai ser para nós, para fins de cálculo, ele vai ser o sinal do analítico que eu li. Lembra que eu falei, a gente faz a leitura, obtém o quê? O sinal da leitura. Quando você joga esses valores aqui, a sua única incógnita é o x, que é o quê? Concentração da amostra. A título de curiosidade e para fazer relembrar lá da matéria de cálculo, coeficiente linear, que é o que soma ou subtrai, aqui vai depender, tá? Se vocês tiverem uma curva de calibração, né, uma equação da reta, onde aqui está subtraindo, não pense que está errado, normal. Pode somar ou subtrair. Então, o que está somando ou subtraindo na equação da reta, a gente obtém no gráfico aonde a reta toca o eixo Y. Tá? Então, aonde a reta toca o eixo Y é o nosso coeficiente linear. O coeficiente angular é a inclinação da reta. Tá? Que é bem isso aqui. O que é a inclinação da reta? Tangente de θ. Tangente do ângulo, né? Eu chamo do ângulo θ, mas pode dar qualquer nome aí para esse ângulo, né? Como eu obtenho essa tangente de θ? O que é tangente de θ? Quem lembra? Seno sobre cosseno? Isso. Cateto oposto por cateto adjacente. Né? Cateto oposto, como é que a gente obtém nesse gráfico? Então, aqui a gente tem uma hipotenusa, né? Uma hipotenusa desenhada. Cateto oposto, a hipotenusa, é esse aqui. O que é isso aqui? É um y2 menos um y1, que eu vou obter aqui. Certo? E o que é o meu cateto adjacente? É essa parte aqui de baixo, né, da minha hipotenusa. E o que é essa parte de baixo? x2 menos x1, que eu vou encontrar aqui embaixo. Então, y2 menos y1 dividido por x2 menos x1 é o meu ângulo, é o meu coeficiente angular, na verdade. Ok? Assustaram? Não, gente, calma. Quando a gente plota isso aqui no Excel, ele dá a equação da reta pronta. Então, ele vai dar lá y, o valor do coeficiente angular e o valor do coeficiente linear. Só estou mostrando no gráfico da onde saíram esses valores, certo?
coeficiente angular ele também é chamado de M, dependendo da literatura do livro que vocês forem estudar. Acho que o Scooby trabalha com M, então é importante lembrar disso. Para de brigar. Os dois. O pro é que eles não estão entendendo a matéria, daí ficaram bravos. Ai, meu Deus, esses gatos são umas figuras. O Brido, ele arruma confusão com todo mundo. Ele é o único macho de 4 gatos que eu tenho. E ele gosta de arrumar confusão com as meninas. Às vezes, 2 horas da manhã eu tenho que levantar pra separar a briga dele com as meninas. O Brido, eu tirei ele da UTF com 1 mês de vida praticamente perdido lá. Caramba. Tadinho. Quer ver? O Brido é lindo, gente. Eu vou Deixa mostrar eu o ver, Brido. mostra aí. Eu sempre mostro o Brido, só que ele fica assustado com a cor. Olha, ele é Caramba, que cinza. bonitão. Ele é grande, hein? Ele é enorme, são tudo gordos, meus gatos. Cadê a câmera? Brido. Aê! Olha só. Ele é todo cinza. Parece uma. É qual mesmo aquele animal? Parece uma onça preta, não esqueci o nome daquele bicho lá. Sim! O Brido é lindo, eu achei na UTF essa coisa linda aqui. Tadinho, miou o dia inteiro, 11 horas da noite, eu falei, não, vou levar esse gato pra casa. Daí eu achei ele lá. Da hora, pro. Esse era o que tava em cima do telhado, prof? Não, eu achei ele no chão, tadinho. Ele miou, quando era umas 6 horas da tarde, eu tava indo dar aula. Eu escutei ele miando. 11 horas da noite eu terminei de dar aula, o bichinho já tava rouco. De Caramba. tanto miar. Aí ele tava de um lado no bloco. Aí eu fui lá e a hora que ele me viu, ele já veio na minha direção, já me pedindo, pelo amor de Deus, me tira daqui. Aí já catei ele e levei pra casa, nunca mais saiu daqui, tadinho. Faz quanto tempo isso, pro? 2015, Caramba, já faz um 2015. tempinho. Já. E a doutora falou que era uma menina. E eu dei o nome de Brida, né? Do livro do Paulo Coelho. Aí de repente nasceu Bolinha no Brido. Aí Eita, eu falei, nós. bom, agora vai virar Brido. Então vamos lá. Momento de descontração, agora continuando. Então assim, outro método de calibração que a gente tem é a calibração por adição de padrão. Ela é muito parecida com a calibração externa na hora de plotar o gráfico, mas ela tem algumas peculiaridades. Ela não é muito utilizada, ela é utilizada em medidas extremas, quando a matriz da amostra ela é muito complexa. Então, aí, quando você plota, faz uma curva de calibração com solvente puro, perfeito, maravilhoso, você, na verdade, você não está considerando a matriz da amostra e vai te dar um erro. Então, o que a gente faz? A gente adiciona a matriz da amostra na curva de calibração para eliminar esse erro, tá? Então, vocês observam aqui nessa figura, quando a matriz da amostra, quando eu ploto a minha curva de calibração com água pura, você tem uma inclinação da reta, né? E essa inclinação vai te dar um coeficiente angular muito diferente de quando você utiliza a água onde a minha amostra está solubilizada, que é uma água com contaminantes, né? Então a inclinação vai te dar outro coeficiente angular. E isso vai interferir diretamente no valor da concentração da amostra. Então, o que a gente faz? A gente adiciona a matriz da amostra na curva de calibração. Ah, mas como faz isso? Vou explicar. Então, você prepara a curva de calibração adicionando a amostra num
volume igual em todos os pontos da curva, inclusive no branco. Tá? Então, você adiciona aqui, por exemplo, né, foi adicionado 5 ml de amostra em todos os pontos da curva. Depois foi adicionado, né, então no branco não se põe padrão, foi adicionado então 5, 10, 15, 20 ml de solução padrão para fazer as concentrações conhecidas e diferentes do ponto da curva, né? Dos pontos da curva. E depois só completa com solvente adequado. Então, quando eu adicionei os 5 ml de amostra, eu adicionei também a matriz na curva para eliminar o efeito, né, da interferência da matriz. Quando eu ploto isso na curva de calibração, quando eu faço a leitura e depois eu faço a concentração dos padrões versus o sinal, aqui ele foi feito com concentração, mas depois eu vou ensinar com volume. Tá? Eu ploto e a minha reta ela não passa próximo à origem, como na padronização externa. Ela vai passar bem longe da origem. Aonde a reta toca o eixo negativo de x é a concentração da amostra. Quando eu ploto por concentração, tá? Isso aqui é só um demonstrativo, mas na verdade a gente faz por volume. Onde a reta toca é a concentração. Mas claro que nós não vamos fazer isso para quantificar a amostra, utilizar o método gráfico, né? Só para demonstrar. Então, na verdade, o que a gente faz é plotar um gráfico de sinal, aqui foi feito em absorvantes, versus volume do padrão. Então, esses volumes diferentes dos padrões adicionados versus o sinal da leitura dessa curva de calibração no equipamento. Tá? Então, prestem muita atenção nisso. A curva de calibração pela padronização, pela adição de padrão, ela é a única onde eu ploto no eixo X o volume de padrão. Pela padronização externa, eu tenho que utilizar concentração do padrão. Então, quando vocês estão lendo o enunciado do exercício, como diferenciar quando eu tenho adição de padrão e calibração por padronização externa? Na padronização externa, eu não vou adicionar nenhum volume de amostra na solução dos padrões. Então, é só olhar para esse X? Não, você não vai ter esse gráfico aqui, você vai montar esse gráfico. O que você vai ter no exercício é uma tabela. Já a gente vai ver, não se preocupe, daqui a pouco eu mostro. Fechou. Vai ter uma tabela de sinal versus concentração de padrão ou volume de padrão. Tá? Como eu sei se é padronização externa? Não vai ter amostra adicionada nos pontos da curva. Quando eu sei que é adição de padrão, eu estou descrevendo no enunciado do exercício que eu joguei a amostra junto dos pontos da curva, um volume igual de amostra em todos os pontos da curva. Tá certo? Então, dessa forma você descobre. Então, aqui nesse caso, né, foi plotado o volume de padrão pelo sinal da curva. Então, a equação da reta ela vai dar algo assim, que é o y, que é o sinal, m é o meu coeficiente angular, o x vai ser o volume do padrão, tá? O volume adicionado, né, de padrão, mais coeficiente linear.
Rearranjando isso aqui, então o Skug ele já rearranja pra gente já obter o cálculo mais facilmente, né? Então a concentração da minha amostra vai ser igual ao coeficiente linear vezes a concentração da solução mãe dividido pelo coeficiente angular vezes o volume de amostra adicionado, que é fixo. Essa concentração do padrão aqui é a concentração da solução mãe antes da diluição. Tá? Ou você pode fazer concentração da amostra igual a menos o volume do padrão inicial, concentração do padrão dividido pelo volume da amostra. Eu gosto mais desse primeiro, tá? Eu acho mais simples de calcular. Mas os dois vão dar igual, tá? Para utilizar essa fórmula aqui, vocês têm que obrigatoriamente plotar volume de padrão versus no eixo X e o sinal no eixo Y. Não utiliza concentração de padrão para plotar, utiliza volume. Na padronização, vou falar de novo porque é importante. Na padronização externa, que é o primeiro método que nós vimos, você sempre vai plotar concentração do padrão no eixo X e sinal no eixo Y. Sinal dado no equipamento no eixo Y. Ok? O método do padrão interno a gente vai ver lá no último conteúdo do semestre. Tá? Ele consiste em você adicionar padrão junto da sua amostra. Mas esse padrão não constitui, não é o mesmo analito que você quer analisar. Esse padrão ele é outro componente que não existe na amostra de forma alguma e ele não é o seu analito. É completamente diferente. E você adiciona esse padrão de concentração conhecida e faz a leitura. Essa aqui, no caso, foi a leitura em termos de cromatografia, que utiliza muito o método do padrão interno. Então, o método padrão interno, ele vai te dar o sinal, né? Quando você fizer a leitura, ele vai te dar o sinal do analito em área, né? Como é cromatografia. Ele vai dar a área do analito e a área desse padrão, que é um composto diferente do analito, por isso que ele dá sinais separados. Tá? Por semelhança de triângulo, você quantifica o seu analito na amostra. Porque você vai ter a resposta do padrão, que é o sinal que o padrão vai dar, nesse caso em áreas, dividido por uma constante dada na literatura, vezes a concentração do padrão, que é conhecida. Você sabe quanto você adicionou do seu padrão à amostra. É igual a resposta do analito, então a leitura do analito, dividido por uma constante dada pela literatura, vezes a concentração do analito. Essa concentração do analito aqui é que é a minha incógnita. Quando que eu utilizo esse método? Quando eu tenho muitos analitos na mesma amostra e eu preciso determinar todos eles. Então, por exemplo, eu tenho um óleo de um peixe e eu quero determinar todos os ácidos graxos que existem naquele óleo. Então, vai ter mais de 20. Então, é viável fazer uma curva de calibração para cada ácido graxo? Não, porque você vai gastar muito tempo para fazer para cada um, né? E muito dinheiro, você vai ter que comprar 20 padrões e é uma fortuna cada padrão. Então, você compra um só, um ácido graxo que não existe no seu óleo de peixe, adiciona na amostra, prepara a amostra bonitinha, extrai lá faz a esterificação e transesterificação, analisa por cromatografia, aí você vai ter
o sinal dos seus 20 ácidos graxos mais o sinal do padrão. Aí você vai quantificar fazendo essa conta para os 20 ácidos graxos, mas sempre repetindo o valor de resposta do padrão e concentração do padrão, que vai ser o mesmo, porque é a leitura daquela mesma amostra, né? E substituindo aqui para cada ácido graxo teu os valores. E aí você vai ter 20 respostas, 20 concentrações diferentes. A Lila quer sair. Você quer sair, né? Então vai. Você tem quantos gatos aí mesmo, Pro? São 4. E cachorro? Nenhum. E papagaio, tô zoando. Não, só tem gato aqui em casa. Só gato e samambaia. Oi, é da hora, hein? Bom, tudo tirado da rua, fora a Lila que veio lá do sítio da minha mãe lá. Mas ela também não é de raça, não. Aí que é bom, não dá trabalho, né? Aham. Bom, vamos lá. Aí, pessoal, lembra que eu falei do R quadrado? Então, assim, eu tenho ali quando eu ploto a equação da reta lá, o gráfico, eu peço para ele gerar o valor do R quadrado, que é o coeficiente de correlação. Então, esse coeficiente de correlação, ele vai me dar um indicativo do quão minha curva de calibração está adequada. Então, valores mais próximos de 1 me indicam que eu posso confiar aqui que eu tenho uma linearidade adequada. Então, eu posso confiar que o meu sinal ele é proporcional à concentração do analito na minha curva, tá? Então, aqui, por exemplo, eu tenho aqui uma reta, lógico que isso aqui é no mundo perfeito, né? O R ele deu 1. Isso não existe. Ele vai dar 0,99999, mas nunca vai dar 1. Isso aqui é o mundo perfeito. Mas quanto mais próximo de 1 ele der, mais feliz a gente fica. Eu estou dizendo que existe uma correlação muito boa entre sinal e concentração do analito. Então, eu posso confiar no meu valor de coeficiente angular e linear, tá? Para fazer a quantificação. Aqui eu tenho outros valores aqui que não estão bons, né? Vocês percebem que não tem linearidade nenhuma quando o meu R quadrado é 0,6, por exemplo. Quando o meu R quadrado é 0, eu não tenho linearidade nenhuma. Isso aqui, na verdade, é um ajuste polinomial e não um ajuste linear, né? E aqui eu tenho um R de 0 também que não tem linearidade nenhuma, né? Então, quanto mais próximo de 1, melhor. Aí eu tenho outros parâmetros que nós chamamos de figuras de mérito para avaliar a resposta, né? A minha quantificação do meu analito. A precisão é um dos mais importantes. A precisão a gente consegue calcular quando eu faço a minha análise pelo menos um duplicado. Então a precisão ela vai me dizer Nossa, tem alguém entrando agora. Ela vai me dizer se os valores ficaram próximos, se os valores da duplicata ou da triplicata ficaram próximos entre si, oferecendo um desvio padrão baixo. Tá? Então, por exemplo, aqui, e a exatidão, ela vai me falar quão próximo do valor verdadeiro o meu resultado analítico está. Só que a exatidão ela é mais difícil da gente obter. Eu preciso ter uma amostra certificada, eu preciso saber do valor verdadeiro para saber, né, se ficou próximo. Então, a precisão é algo que a gente consegue calcular mais facilmente, já nos ajuda bastante. Então, nesse primeiro caso aqui, eu não tenho precisão e não exatidão. A precisão, quando eu faço a média e tiro o desvio padrão disso aqui, é como se eu obtivesse assim, um valor da média de 8 e um valor do desvio padrão de 6.
Então eu não sei se o meu resultado é 2 ou quanto que é 8 mais 6? 14. Entende? Então não me dá precisão nenhuma. Tá entre 2 e 14. Certo? Aqui eu tenho precisão, porque quando eu tiro a média, me dá um desvio padrão baixo. Então é como se desse 8 mais ou menos 1. Então o meu resultado ele está entre 9 e 7. Né? Exatidão não, porque está muito longe do valor verdadeiro. O valor verdadeiro é dentro do alvo. Em termos do figura C, ele não dá precisão, porque o desvio padrão fica alto, mas ele dá exatidão, porque quem quer entrar agora, gente? A Lila quer entrar. Eu sou a porteira. Então, não tenho precisão, porque quando eu tiro a média disso aqui, fica muito longe. Eu tenho exatidão? Sim. Porque quando eu tiro a média, vai ficar próximo do valor verdadeiro. E a última figura, eu tenho precisão e tenho exatidão. Os Professora, valores. Oi. me desculpa, mas isso daí é pra quê mesmo? A precisão, quando você faz lá uma análise em duplicata ou triplicata, você precisa saber se os seus resultados ficaram bons. Tá? Não adianta só fazer uma análise e obter um resultado e eu tiver uma precisão ruim. Sim. Então, o que é uma precisão ruim? Sua média deu 5. Só que o seu desvio padrão deu 4. Então, o seu valor ele está entre 1 e 9. Isso é bom? Não, eu não sei se o meu valor é 1 ou é 9 da concentração do analítico na minha amostra. Isso é precisão. Sim. Então, em todos os exercícios, eu vou pedir para vocês calcularem a precisão. É bem simples, é muito fácil. Vocês vão fazer muito tranquilamente. A exatidão, eu preciso saber do valor verdadeiro da minha amostra. Ela é um pouquinho mais complexo, né? Eu preciso ter uma amostra certificada ou, de alguma forma, saber a concentração real do analito e fazer a análise no laboratório, né? E aí, comparar. Então, a exatidão vai te dar quão próximo do valor verdadeiro o seu resultado está. Mas a precisão, ela te dá o resultado em termos de faixa de concentração. Tá? Então, lembra quando eles fazem pesquisas políticas que eles dão a margem de erro? A margem de erro é de 2%. Tá? Deu 40 com uma margem de erro de 2%. Então, a intenção de voto fica entre 38 e 42. Então, você sabe que o mínimo de intenção de voto é 38. Né? Agora, se a margem de erro for 20%, imagina, tem precisão nisso? Não. Então, quando eu calculo a precisão, eu entendo que o meu desvio padrão está bom ou ruim. E a faixa de concentração que está o meu analito. Então, quanto menor a faixa de concentração, melhor. Entende? Então, assim, faixa de concentração boa é 5%, com o cálculo da precisão. Mais ou menos entre 10 e 15. Quando tem a concentração do meu analito muito, muito, muito baixa, que a gente chama de nível traço, então eu posso considerar uma precisão de 30%. Agora, acima de 30% é ruim para tudo. Entende? Sim, deu pra ter uma base. Bom, como calcular a precisão? Então, você precisa primeiro calcular o desvio padrão. Então, o desvio padrão, vocês podem calcular pela fórmula, por essa fórmula aí,
tá? Ou calcular pelo Excel, que eu acho a forma mais simples que tem, mais fácil, ou calcular pela calculadora. Aí, cada calculadora tem o seu manual que vai ensinar como calcular o desvio padrão, tá? O desvio padrão você precisa saber da média, né? Então, primeiro você calcula a média. A média vai ser a soma dos seus valores, né? Se você tem uma triplicata, então a soma dos 3 valores dividido por 3. Você tem 2 valores, a soma dos 2 valores dividido por 2. Esse aqui é o desvio padrão amostral, quando eu tenho uma população de até 30, uma amostragem, né? Até 30. Geralmente a gente faz em triplicata, você não vai fazer 30 vezes a mesma análise, né? Então, sempre a gente vai ter um desvio padrão amostral para as análises de laboratório, tá? Então, para calcular a precisão, você calcula esse SR aqui. Então, vocês vão ver muito esse valor. Calcule o SR no exercício, que é a estimativa do desvio padrão relativo, ou também chamado de coeficiente de variação. Esse SR ele é calculado muito simples, de forma muito simples. Você vai pegar o valor do desvio padrão, dividir pela média e multiplicar por 100. Difícil? De forma alguma, né? Então, é assim que a gente calcula a precisão, tá? Então, a precisão de 5, até 5%, perfeito. Até 10%, posso considerar. 15%, tá mais ou menos. 30% só nos casos extremos. Ok? Sensibilidade, então, descreve, né, a resposta, quanto a resposta varia com a concentração do analítico. Tá? Então, métodos sensíveis, qualquer variação no sinal já dá uma variação muito grande na concentração. Então, são métodos sensíveis, são métodos muito bons. A sensibilidade, ela é obtida também pela inclinação da curva de calibração. Então, quanto mais eu tenho mais inclinada a minha curva de calibração, mais sensível ao método. Limite de detecção e quantificação, eu peço para calcular em alguns exercícios. Tá? Então, o limite de detecção é a concentração mínima que eu consigo detectar o meu analito. Por exemplo, eu consigo diferenciar o ruído de uma leitura. Tá com dificuldade de E respirar? consigo detectar o analito numa determinação. Coriza. Limite de quantificação é a concentração mínima que eu consigo quantificar esse analito. Existem muitas formas de determinar esse limite de detecção e quantificação. Posso fazer por 3 vezes o sinal do branco, numa medida de 10 determinações. Não. A gente vai ter que ver direitinho. Ou 10 vezes o sinal do Não é assim branco não, a gente vai ter que ver direitinho. o desvio padrão do branco, Se não tá? melhorar amanhã, a gente vai pro Numa hospital. de 10 determinações. Sim. Ou 10 vezes o desvio padrão do branco numa medida de 10 determinações. Esse aqui é o que eu peço para vocês fazerem nos exercícios, através desse cálculo aqui, que é baseado na curva analítica. Então, o limite de detecção vai ser o K, que a gente pode considerar como 3 ou 3,3. SB é o desvio padrão do branco da curva de calibração, do coeficiente linear da curva de calibração. Isso aqui é obtido pela curva analítica, mas nos exercícios eu já dou pronto esse valor para vocês não precisar obter lá na curva analítica, que é um pouquinho chato de pegar lá no gráfico, tá? Dividido por M, que é o coeficiente angular. Bem simplesinho. O SB eu dou, o K é 3 ou 3,3 e o M é o coeficiente angular. Tranquilo. Pelo sinal ruído,
você vai pegar o sinal ruído e vai multiplicar por 3 o desvio padrão do ruído, tá? E vai multiplicar por 3. Esse é o limite de detecção. Aqui está o ruído. 3 vezes esse desvio padrão do ruído é o limite de detecção por esse método. Pelo método da curva analítica, o limite de quantificação vai ser 10 vezes o desvio padrão. Perdão, 10 vezes o desvio padrão do coeficiente linear da curva de calibração que eu dou nos exercícios, dividido por N. Tá? N é o meu coeficiente angular, que também pode ser obtido, né, por 10 medidas do branco, esse SB. No sinal ruído, você vai pegar o ruído, vai fazer a média, vai bater o desvio padrão, vai multiplicar por 10. Esse é o limite de quantificação pelo sinal ruído. Faixa de concentração. Então a gente vai ver muito isso lá em UV-Vis e absorção atômica. Então existe um limite de concentração do ponto da curva, onde eu tenho linearidade entre sinal e concentração. A partir de um certo valor de concentração, eu não tenho mais linearidade. O gráfico começa a se inclinar. Então eu posso fazer a minha curva de calibração até esse valor limite de concentração aqui do ponto da curva. Então, no máximo esse valor. Cada analito vai ter um limite de concentração. Então, ferro vai ter lá um limite, zinco vai ter outro, e assim por diante. Então, geralmente isso aqui é dado na literatura, até qual concentração do ponto da curva eu posso trabalhar. Seletividade, a medida do sinal analítico, corresponde apenas à espécie química. Então, algumas medidas analíticas a gente faz com sobreposição. Então, a matriz da amostra interfere e ela absorve ou ela dá um sinal analítico na mesma região do seu analítico. Então, quando o método é seletivo, não existe isso. Tá? Então, ele dá a medida do sinal é apenas para o analítico e não nenhum interferente presente na amostra. Especificidade, né? Ela está relacionada à detecção. Então, quando o método produz resposta apenas para um analito, ele é chamado de específico. E aqui o exemplo que eu quero dar para vocês, para explicar a curva de calibração, certo? Então, nesse exemplo aqui, ele determinou cromo numa amostra de efluente, né? Por absorção atômica, que é a matéria da segunda prova. Mas não tem problema. O importante aqui é a gente entender o cálculo. Então, após a digestão ácida, 10 ml da amostra, né? Então ele fez a digestão para liberar cromo, né? Solubilizar o cromo e ele eliminar a matéria orgânica. Ele utilizou 10 ml de amostra e 5 ml de ácido nítrico. Daí a mesma foi avolumada para 25 ml. Então ele fez uma diluição. Ele pegou 10 ml de amostra, adicionou ácido nítrico, digeriu e depois ele levou tudo para 25 ml. Então a amostra diluída foi lida e obteve essa triplicata aqui. Tá? Então a curva de calibração para quantificar, né? Então esse aqui é o valor do sinal da amostra, que é o nosso Y lá da curva de calibração, lá da equação da reta, né? Da curva de calibração. E a curva foi construída perpetuando-se volumes diferentes do padrão. A solução mãe, né? Ela tinha 12,2 ppm de concentração e diluiu-se em frasco de 50 ml. Aí,
Aqui eu tenho os valores de concentração após essa diluição aqui, né? Que ele fez com diferentes volumes nesses frascos. Então, 0 quer dizer que é o meu branco. E o resto é as concentrações dos pontos da curva. E na leitura, lá no equipamento, ele obteve esses sinais aqui. Tá? Aí ele quer saber a concentração do cromo na amostra, o desvio padrão e o SR, que é a estimativa do desvio padrão relativo. E, então, a primeira coisa é calcular e montar a curva de calibração. Como que a gente faz isso? Então, lá na minha página, existe um tutorial de como fazer isso. Esse tutorial, ele vai mostrar... Deixa eu dar mais aqui. Meu Deus, travou, gente. Aí. Esse tutorial, ele vai mostrar exatamente o que eu vou demonstrar aqui para vocês, tá? Então, caso alguém fique com dúvida, eu repito isso aqui a aula que vem. Eu quero que vocês tentem fazer sozinhos em casa, seguindo o tutorial que está lá em PDF, lá na minha página. Tá? E em casa não, né? Offline. Em casa todo mundo tá. Aí vocês tentem fazer. A aula que vem, quem não conseguiu, por favor, me avise que a gente repete o cálculo. Então vocês estão observando. Oi? É isso que a gente vai fazer agora, o quê? É montar o gráfico da curva de calibração para obter a equação da reta, com o coeficiente angular e linear. Lembra lá do A e do B que tinha no slide? Sim. Então aqui já está prontinho, com o R quadrado, tudo certinho. Então vocês vão aprender a fazer esse gráfico aqui agora. E lá na minha página tem o tutorial. Quer sair, Brido? Porteira. Tá. Então eu vou montar aqui para vocês agora, tá? E depois lá tem o tutorial. Então eu vou deletar isso aqui para a gente fazer junto. Então a primeira coisa, vocês vão selecionar os valores de y, tá? Então os valores de y, como que vocês obtêm? Como que vocês sabem quem que é o y? Y sempre vai ser o sinal. Então, essa tabela aqui, eu transcrevi aqui para o Excel. Tá muito pequeno, gente? Espera aí que eu vou aumentar. Eu nem me toquei. Desculpa aí, gente. Espera aí. Ficou melhor agora, né? A minha filha acordou, que é eu. Daqui a pouco ela abre a porta. Então, aqui. Valores de y. É o sinal. Tá? Aí, vocês vão vir aqui, hein? Selecionei os valores de y, tá bem? Aí vocês... Deixa eu selecionar. Selecionei. Vocês vão aqui, ó, em inserir. Vão aqui em gráficos. Nesse ícone aqui, vocês vão selecionar dispersão, que é o primeiro. Clica. Não acabou ainda, tá? Só estamos apenas começando. Quando a gente obtém isso aqui, deixa eu puxar pra cá. Aí, perfeito. A gente vai fazer o seguinte, vai selecionar um ponto. Quando eu clico uma vez, perceberam que eu selecionei todos? Aí eu clico mais uma vez nesse ponto, qualquer ponto aqui, tá? Do gráfico. Clico com o botão direito e vou em selecionar dados, quando aparece esse quadro aqui. Tá? Quando eu clico em selecionar dados, ele mostra isso aqui, tá? Eu vou em editar, ok? E
clico aqui na flechinha, na setinha, aqui dos valores X da série. E vou lá e seleciono os valores de X, que é a concentração dos pontos da curva. Dou um Enter, um OK e outro OK. Ok? Pronto. Agora falta mais um processo. Clicar novamente no gráfico, de novo para selecionar só um ponto. Clicar com o botão direito. E agora vai aparecer o mesmo menu aqui, né? A gente vai adicionar linha de tendência dessa vez. E aí eu desço aqui a barrinha até o final e seleciono exibir a equação no gráfico, ó, já apareceu. E exibir o valor de R quadrado, também já apareceu. Ok? Fecho e já está pronto. Os valores aqui. Deixa eu Professora, Ui, exercícios semelhantes a esse vão cair na prova? isso aqui é só o começo do exercício. Opa, então tá bom. Só para a gente obter a equação da reta. Obtive a equação da reta, certo? Observei que meu R quadrado está ótimo, então eu posso utilizar. Pego essa equação da reta e vou lá para o exercício agora, tá? Pessoal, semana que vem, se vocês quiserem, eu faço junto com vocês. Eu espero vocês irem montando, que hoje não vai dar tempo, mas eu espero vocês irem montando esse gráfico comigo no Excel, tá? Hoje eu só estou demonstrando mesmo, mas semana que vem a gente pode fazer com mais calma, tá? Eu gosto de esperar vocês abrir o Excel, digitar o valor da tabela e ir fazendo junto comigo. Aí, pessoal, montei essa equação da reta aqui, né? Obtive a equação da reta, que é o primeiro passo. Olha, observe que está tudo em passos, né? Então, o primeiro passo é montar o gráfico e obter a equação da reta. O segundo passo é obter, né, utilizar a equação da reta para fazer o cálculo da concentração de cromo na amostra diluída. Lembra que eu falei que a amostra foi diluída? Que eu tinha 10 ml de amostra e no final, na leitura, tinha 25, né? Então, a gente vai fazer aqui. Então, a equação da reta, y é igual ao coeficiente angular vezes x. X é a concentração, mais o coeficiente linear. Rearranjando isso aqui, porque o que me interessa aqui na equação da reta? O valor de x. O valor de y tem, que é o valor do sinal da amostra. São 3 sinais, né? Está em triplicata. Então, y sempre vai ser o sinal. X vai ser a minha concentração da amostra. Então, y menos o coeficiente linear. Por que menos? Porque eu passei para cá, né? Isolei o x. Então, o que estava somando passa subtraindo. Dividido pelo coeficiente angular. Por que eu estou dividindo? Porque aqui estava multiplicando. Eu isolei o x, então eu vou passar dividindo. Aqui tudo bem? Todo mundo? Tudo certo? Tranquilo. Então, eu rearranjei a equação para calcular o valor de x. Y vai ser os 3 valores, deixa eu voltar aqui no exemplo, vai ser os 3 valores de sinal de amostra. Tá? Então, eu vou fazer um cálculo para cada sinal de amostra triplicada. Então, vamos lá. Então, primeiro para 246, 0,246, né? Então, 0,246. Obtive a concentração de cromo 1. Depois eu vou fazer para 0,242. Obtive a segunda concentração de cromo. Aí eu vou fazer para 0,240. Obtive a terceira concentração de cromo. Certo? Mas isso é na amostra diluída.
vamos voltar aqui. Eu preciso que vocês entendam bem. Eu peguei 10 ml de amostra, adicionei ácido nítrico e avolumei tudo para 25, digeri, né? Avolumei tudo para 25 para fazer a leitura. Então tá diluído aquele valor. Eu preciso achar a concentração de cromo nos 10 ml da amostra antes da diluição. Então é o que eu vou fazer agora. Então 10 ml de amostra foram diluídos para 25. Então eu vou fazer CI, VI, CF, VF para os 3 valores que eu obtive. Concentração inicial é o valor de cromo que eu quero. Volume inicial são os 10 ml de amostra original que eu fiz que eu peguei para fazer a digestão. Concentração final é o valor que eu obtive da curva, os 3 valores da curva, certo? Volume final são os 25 ml que eu diluí, é o valor final da diluição. Eu faço esse CI, VI, CF, VF dos 3 valores, obtenho a concentração. Aqui, depois é só calcular a média, o desvio padrão e a estimativa do desvio padrão relativo. Tá? Professora, Oi, não dá para fazer esses cálculos todos pelo Excel? com certeza. Pelo Excel é melhor. Você vai Mas fazer? qual? Todos esses? Isso. Não, você pode montar uma planilha montando equações no Excel, mas tem que fazer bem bonitinho, né? Bem certinho, Perfeito. tá? Então a média vai. Como calcula a média? Você pega esses 3 valores aqui, soma e divide por 3. O desvio padrão, você faz na calculadora, faz pela fórmula que eu mostrei no início dos slides, ou faz pelo Excel. E a estimativa do desvio padrão relativo, você vai pegar o desvio padrão que você obteve aqui em cima, dividir pela média que você obteve aqui em cima, multiplicar por 100. Então, quando você expressa o resultado assim, ó, 2,802 mais ou menos 0,211 ppm, quer dizer que isso aqui é a média, o 2,802 é a média, mais ou menos 0,211 é o desvio padrão. Tá? Tudo em ppm. Por quê? Ele pediu para eu expressar o resultado em ppm. Então, eu vou complicar um pouquinho mais esses cálculos daqui a uns dias, com os outros exercícios, que eu peço para expressar o resultado em outros tipos de concentração, em miligrama por litro, em miligrama por grama, miligrama por 100 grama. Mas aqui ele pediu para calcular em ppm mesmo. Por que eu obtive tudo em ppm? Porque a concentração da curva está em ppm. Então, toda vez que eu faço esse cálculo aqui, ó, eu já vou extrair a concentração da amostra já em ppm, que é a concentração que está no meu padrão na curva. O que é ppm? Miligrama por litro, partes por milhão. Miligrama por litro ou grama por... Sempre partes por milhão. Perfeito. Tá? Geralmente a gente calcula em miligramas por litro ou miligramas por quilo, né? Aí vai depender, mas sempre é dessa forma. Deixa eu ver. Aí tem o ppb, que é partes por bilhão, né? Deixa eu ver. Alguém tem dúvida de como calcular a média no Excel? Posso demonstrar aqui. Deixa eu fazer aqui rapidinho. Então, nós temos aqui 3,033. 2,755 e
Ah, não é aqui não, é aqui. 2,618. Então aqui, ó, eu venho nesse, deixa eu aumentar mais aqui. Eu venho nesse FX, seleciono média, dou OK. Aí ele vai pedir a média de qual linha e de qual coluna, tá? Então você vai falar que é do B9. Vou fazer aqui de uma forma bem simples, mas dá para fazer de vários jeitos. Mas vou fazer assim: B9, B10 e B11. E dou OK. Ó, ele já deu, ó, média entre B9, B10 e B11. Por que B9? Coluna B, linha 9. Coluna B, linha 10. Coluna B, linha 11. Esse ele deu a média. Para calcular o desvio padrão, deixa eu jogar para cá. O desvio padrão, você vem aqui em FX de novo, seleciona a segunda opção aqui, no meu caso aqui é a segunda opção, que é o desvipade. Dou OK. Aí ele vai pedir novamente, entre o que? Você vai falar de novo, é o B9, o B10 e o B11, que é onde está as suas triplicatas. E vai dar OK. Aí aqui ele dá um monte de número, né? Então você pode vir aqui e pedir para ele sim. Não, porque ele está aumentando, quero que ele diminui. Assim. Entenderam? Tudo bem? Beleza. O resto fica tudo quietinho, né? Não sei o que está acontecendo, né? Elemento surpresa. Podem estar desesperados, apavorados, como podem estar entendendo. Então a gente fica naquela, né? Eu acho mais a primeira opção, hein, prof? Mas vocês vão fazer bastante exercício. Aqui, no último slide, tem uma atividade para vocês treinarem. Para segunda-feira, vocês vão pegar o tutorial, vão tentar refazer esse exercício aqui, que já está pronto. Tá? Refaz a curva de calibração, vê se vocês conseguem encontrar esse resultado. Tem o tutorial lá na minha página, mostrando passo a passo como fazer. E depois que vocês treinarem nesse pronto, vocês vêm nesse exercício que está aqui e tentem fazer. As respostas já estão aqui embaixo, tá? Para vocês tentarem encontrar esse valor. Quinta-feira eu posso mostrar esse exercício resolvido com vocês, que eu acho que eu tenho ele pronto, igual eu tenho esses outros aqui, ó, tá? E aí a gente discute ele, tá? Pode ser? Então, segunda vocês já têm essa tarefa aqui para fazer offline, beleza? Terminei a aula exatamente às 21 horas. Pessoal, boa noite.